As pessoas são muito mais interessadas nelas mesmas, na família delas e em tomar a decisão certa do que em comprar um determinado produto ou contratar um determinado serviço. Não importa o quanto o cliente esteja precisando comprar alguma coisa. Se você não demonstrar interesse nele, interesse de verdade, você não vai conseguir vender. Se durante o processo de vendas você não fizer as perguntas certas, as perguntas abertas, se interessar genuinamente pelo cliente e ele perceber que você não está interessado nele, você está interessado só na comissão, vai ser muito mais difícil você conseguir fechar esse negócio. Para você ser um mestre na arte de fechar negócios, você tem que estar muito mais interessado no seu cliente do que em você mesmo, do que no seu processo de vendas, do que na sua comissão. 90% dos vendedores não tiram tempo para fazer as perguntas suficientes, eles não ouvem o cliente e não conseguem concluir exatamente o que o cliente precisa, o que o cliente realmente está procurando. Ao longo da minha trajetória em vendas, eu conheci muitos vendedores que fazem as perguntas de qualquer jeito, nem ouvem direito o que o cliente está respondendo e tudo que eles querem é apresentar o produto sem nem saber se aquele produto que ele está apresentando é a solução que a pessoa precisa. Se você quer ser um mestre na arte de fechar vendas, você tem que fazer as perguntas certas, você tem que estar interessado no cliente, você tem que saber ouvir e, acima de tudo, você tem que estabelecer uma comunicação com o cliente. O processo de comunicação ele se dá através da troca de ideias. São duas pessoas conversando, uma interessada na outra. Uma fala, a outra ouve, uma responde, a outra escuta. E assim se dá o processo de comunicação. E é assim que você tem que se comportar quando você estiver fazendo uma negociação. Você fala, o seu cliente ouve, depois o seu cliente fala, você escuta. E assim vocês vão entendendo. Você vai entendendo o que o seu cliente quer, fazendo as perguntas certas. O seu cliente vai tendo o poder de falar. E quando ele fala, ele vai fazendo as colocações e você vai percebendo o que a pessoa realmente precisa. E assim se dá nesse processo de comunicação é que efetivamente você vai conseguir conduzir o negócio, você vai entregar a solução que o seu cliente realmente precisa e a partir daí você vai ter muito mais sucesso na hora de fechar negócio. É fundamental você conseguir entender o que a pessoa valoriza, o que é importante para ela. E a partir daí, com essas informações, você consegue dentro do seu portfólio de produtos, apresentar a solução que seja mais adequada para ela. E se você não tiver uma solução que seja adequada para esse cliente, você não vai fazer uma indicação incorreta. Você vai explicar para o seu cliente que na situação dele, você não tem o produto adequado, mas que você pode encaminhar ele para um outro tipo de solução. É assim que você ganha negócios, é assim que você ganha no processo de vendas. É melhor você perder o negócio porque você forçou a comunicação do que você nem tentar se comunicar, do que você nem tentar fazer dessa forma. Se a gente for pegar no dicionário, comunicação é o processo pela qual a informação é trocada entre indivíduos através de símbolos ou comportamentos comuns. Isso inclui fala, e-mail, telefonemas, mensagens, tudo que é um processo de interação, que há um processo de resposta. Quando você só está querendo falar sobre o seu produto, isso não é comunicação, porque não tem troca de ideias. Quando eu falo sobre o meu produto, que o meu produto faz isso, meu produto faz aquilo, meu produto resolve isso, isso pode ser importante para mim, mas pode não ser importante para o meu cliente, pode não ser importante para a pessoa que está ouvindo falar. Em vendas, nós estamos interessados em comunicação, nós estamos interessados em acesso a dados e informações que aí sim possam ser trocados por uma ação. Para você ser bom na comunicação, o seu processo de vendas ele deve incluir perguntas, muitas perguntas, e essas perguntas precisam ser treinadas previamente. Algumas perguntas são obrigatórias que você tenha no seu processo de vendas. Você deve chegar para o cliente e perguntar para ele: o que o seu produto faz atualmente que não te deixa satisfeito? Por que você acha que uma nova solução pode resolver o problema? Qual é o problema que você está tentando resolver? O que esse produto deve fazer para que você realmente fique satisfeito? Nesse processo, fazer perguntas abertas é importantíssimo, porque o cliente ele vai entender, ele vai identificar que você está se importando com ele, que você está se interessando por ele. E aí, com essas respostas que ele vai te dar, você pode entender o que realmente ele valoriza e o que é importante para ele. Quando eu falo fazer perguntas, não é com o intuito de manipular o cliente. Esse é um problema da velha escola de vendas. Eles indicam que você deve fazer as perguntas, coletar informações, para mais tarde manipular o cliente e conseguir fechar o negócio. A velha escola ensina há mais de 50 anos que o vendedor ele não deve responder as perguntas diretamente para o comprador. Ele deve responder as perguntas com outras perguntas. E a partir daí, a gente tem um processo que não é um processo de comunicação, a gente tem um processo de manipulação. E é tudo que a gente não quer nesse programa. Nesse conceito que eu estou te passando da nova escola, a interação, as perguntas é com o objetivo de ajudar e não de manipular o cliente. E eu não estou interessado em manipulação, eu imagino que você também não. O que eu quero é manter esse processo de comunicação para poder entender o que o cliente valoriza e aí sim, na minha apresentação, eu poder indicar a solução que vai ajudar esse cliente
a ter a solução para o problema dele. Então, para a gente fechar, eu preciso que você grave esse conceito. A comunicação é um processo de troca de ideias e é fundamental para que você tenha sucesso em vendas.